Você já imaginou como seria se o último filho de um planeta moribundo fosse enviado para a Terra, adotado por uma família amorosa e crescesse para se tornar o maior salvador que o mundo já viu? Hoje a gente vai mergulhar na jornada épica de Kal-El, desde a destruição de Krypton até o seu destino como Superman e Homem de Aço, de Zack Snyder. Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso e hoje a gente vai começar uma série muito especial na qual a gente vai contar a história completa de todos os filmes do Zack Snyder no DCU, principalmente os filmes que ele dirigiu, e a gente vai começar hoje com um filme que é muito especial, O Homem de Aço. Como eu disse, a gente vai falar a história completa desse filme, vai ser uma série semanal, então vai ser toda semana um episódio até a gente chegar em Liga da Justiça 3. Exatamente, a gente vai falar dos filmes que já foram lançados e vai falar dos dois filmes que faltam ainda, que é Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3. O vídeo de hoje não vai contar apenas a história completa, vai te revelar alguns detalhes também que talvez vocês não pegaram quando assistiram o filme, ou aquele seu amigo não pegou quando ele assistiu o filme, ele não conseguiu ler a mensagem que o filme queria transmitir, e a gente vai contar a história completa hoje. Então fica ligado, ativa o sininho, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e vamos nessa. Esse filme foi o filme que redefiniu o Superman como conhecemos. O filme ele inicia com uma cena de um nascimento, na qual uma mulher e seu marido estão juntos na espera do seu primeiro filho. Exatamente, Lara e Jor-El, os pais de Kal-El, que depois vai vir a ser chamado de Clark Kent pelos humanos. A parte mais incrível dessa cena é que no momento que o Kal-El nasce e dá o seu primeiro choro, que é algo que todos os bebês fazem quando nascem, por um momento achamos que se trata de um bebê comum, mas no plano seguinte, na cena seguinte, mostramos a reação do mundo ao nascimento dele, das plantas, dos animais de Krypton, dando gritos que parece que eles estão comemorando algo, pois no fundo eles sabiam que a esperança do seu planeta e do universo estava entre eles. O ser que seria o pilar da divindade acaba de vir ao mundo, sendo o primeiro nascimento natural em Krypton em séculos. Mas não é só de felicidade que vivia esse planeta, pois no meio desse incrível acontecimento, o planeta estava em crise, acabado por utilizar praticamente todos os recursos do seu núcleo. O planeta estava em declínio e à beira de um colapso. Jor-El, como um bom cientista e um homem respeitado na sociedade, vai até o Conselho de Krypton implorar, tentar convencê-los a deixar que ele guie-os para a salvação, solicitando que eles deem a ele acesso a um fragmento chamado Codex. Ele menciona que tocou na salvação com as próprias mãos, se referindo ao nascimento do filho dele, Kal-El. Mas ele é interrompido quando um exército ataca o conselho. O Jor-El vê então o seu antigo amigo, o general Zod de Kandor, entrar no recinto e tomar o poder com um golpe de estado. O Jor-El ele não aceita se juntar ao Zod e é escoltado para fora da cidadela. O Jor-El então consegue entrar em contato com a Lara, pois todos os dispositivos tecnológicos foram feitos por ele, devido a ele ser um gênio. A Lara então emite um raio de luz que cega os soldados do Zod, e então o Jor-El consegue imobilizá-los e foge dali. Ao fundo, Jor-El vê a batalha acontecendo em todo o planeta, uma guerra surreal que é totalmente ofuscada pelos clarões dos ataques supersônicos das naves de Zod e dos próprios governantes do planeta, tentando impedi-los. No fundo, a gente vê a lua de Krypton destruída. Mais tarde a gente descobre que a destruição dessa lua foi realizada por uma antiga deformidade kryptoniana, o Apocalipse. O Jor-El então chama Haaka, um papagaio ou pipa de guerra kryptoniano. É um animal fêmea, e esse animal alado com asas o busca, e eles vão atrás do Codex, que está escondido em um local protegido de Krypton. Porém, com a guerra, a área não está sendo protegida como deveria. O Jor-El então vai até um local onde ficam depositados todos os óvulos de seres humanos que ali nascem, e todos são alimentados com o Codex, uma caveira de antepassados kryptonianos. Esse objeto é o que decide quem e o que cada cidadão vai ser na sociedade. Ou seja, Krypton ele não possui mais o elemento de escolha. E isso vai ser mais tarde explicado para o Clark pelo próprio Jor-El. Mas é importante falar disso agora para que vocês entendam que todos os seres de Krypton, incluindo Jor-El, Lara, Zod, com exceção apenas do Clark, que
que foi o único ser em centenas de anos que nasceu de forma natural, ou seja, seu DNA não foi feito para ele ser nada. Ele, naquele momento, era o único kryptoniano que futuramente teria o poder de escolha. E isso é algo muito ignorado por diversas pessoas que assistiram ao Homem de Aço. Mas nesse vídeo a gente vai falar muito disso, pois toda a trama gira em torno desse acontecimento. O Jor-El corre de volta para sua casa, onde sua esposa Lara encontrou um planeta habitável para enviar o seu bebê, o planeta Terra. E embora Lara esteja triste com a perda do seu filho, o Jor-El afirma que ele estará livre das limitações impostas pelos kryptonianos e prosperará entre a humanidade. A gente tem uma cena incrível nesse momento, na qual a Lara lamenta que nunca vai poder ver o seu filho crescer, ver ele andar, nem acompanhar nenhum passo dele. Imagina para uma mãe isso. O Jor-El também se aproxima daquela espécie de berço e dá adeus ao seu filho, dizendo que os sonhos e esperanças de Krypton viajam com ele. Enquanto se preparam para lançar o pod contendo seu filho, o General Zod e os seus seguidores entram na sua residência, exigindo que o Jor-El entregue o códice. O Jor-El se recusa e informa a Zod sobre o nascimento de Kal-El e a personificação que ele representa. Enfurecido com essa heresia, como diz o Zod, Zod luta contra Jor-El, mas é rapidamente dominado. A Lara, prestes a lançar o pod, é implorada por Zod para abortar o lançamento, alegando que o Codex é o futuro de Krypton e a única chance de sobrevivência. Mal ele sabia que o planeta já estava condenado. Ignorando Zod, a Lara ativa o lançamento e o pod dispara para o céu. Irritado porque o Jor-El e a sua esposa condenaram, segundo ele, a raça kryptoniana com a remoção do Codex, o General Zod assassina o Jor-El e ordena que seus seguidores atirem no pod. No entanto, as suas ordens não são cumpridas quando as naves dos guardas Safira kryptonianos aparecem de repente, destruindo a nave que estava atrás do pod e os prendendo. Na confusão, o Phantom Drive, ou dispositivo da Zona Fantasma, que estava no pod, é ativado. Ele abre um portal para a Zona Fantasma e simplesmente desaparece. Como punição, o General Zod e seus seguidores da Espada de Hal são banidos para a Zona Fantasma pela Alta Eminência Lorem. O Zod zomba do conselho e diz que, embora o seu planeta logo vai desaparecer, os líderes não concederão a ele e seus seguidores uma morte rápida. Ele também jura para Lara, que está presente nesse momento, que vai encontrar o seu filho. Pouco depois, Krypton é simplesmente destruído, desaparece, vira pó. Muitos mundos depois, o casulo que transporta Kal-El dispara para a atmosfera da Terra, pousando perto de Smallville, Kansas. Ele foi acolhido ali pelos fazendeiros locais Jonathan e Martha Kent, que criaram o bebê como seu próprio filho, chamando de Clark Kent. A cena corta para um navio, na qual é revelado que o Clark sai para o L-ponto da plataforma, na qual tem uma equipe de resgate já chegando, e o Clark coloca todo mundo no helicóptero e vê que a plataforma de petróleo inteira está se colapsando e não vai dar tempo deles saírem todos de lá. Então o Clark pula e segura a plataforma de aço com as próprias mãos, impedindo que ela caia imediatamente, dando tempo, pelo menos, para que o helicóptero de resgate saia e todos fujam em segurança. O Clark então cai na água, meio desacordado após ter feito tanta força. Então começam flashbacks da infância e da vida de Clark em Smallville, detalhando a sua luta para se adaptar à Terra e as suas tentativas de conciliar suas habilidades extraordinárias. Quando criança, é mostrado que um dia específico lá na escola primária, o Clark experimenta uma sobrecarga sensorial, ou seja, a sua visão de raio-x começa a se ativar incontroladamente. Enquanto ele também emite vários sons, ele consegue escutar todos os sons que estão acontecendo na sala. Então é relógio, lápis batendo, alarme da escola, ele escuta tudo a quilômetro de distância, cachorros latindo. Ele começa a enxergar os órgãos da professora, o esqueleto dela, dos colegas, e ele fica muito agitado. Então ele se tranca, sai correndo da sala, se tranca no armário de suprimentos. Até que a Martha, a mãe dele, é chamada na escola. Então ela chega e ajuda o Clark a superar essa sobrecarga, orientando ele a se concentrar apenas no que ele quer, nesse caso, a voz da mãe dele. Anos mais tarde, quando adolescente, o Clark salva vários dos seus colegas, quando seu ônibus da escola acidentalmente cai no rio, fazendo com que as suas habilidades sejam literalmente expostas para todo mundo praticamente. E aí a gente tem uma cena incrível, tá? Porque quando eles estão no ônibus,
tem um garoto, que o nome dele é Pete. Quem já assistiu Smallville sabe de quem eu tô falando. Mas essa interação do Pete é um pouco diferente. Então ele tá fazendo bullying com o Clark dentro do próprio ônibus. Até a gente vê a Lana nessa cena, tá? A Lana pedindo pro Pete parar de fazer bullying com o Clark. Até que o ônibus, ele literalmente perde o controle. Porque o pneu estoura na ponte, tá ligado? Eles estão passando a ponte, o pneu estoura e eles caem no rio. Isso lembra muito os episódios de Smallville, a série de TV, que aconteciam muitas coisas inexplicáveis com o Clark e sempre tinha um problema pra ele atuar e salvar o dia. Smallville mostrou muito isso. E aqui, quando eu assisti, e se você assistir também essa cena, você vai, e já assistiu Smallville, você vai identificar semelhanças. Depois que o Clark salva o ônibus da água e todos os estudantes, a Lana vê o que ele fez. E o Pete também. Porque ele também salva o Pete. Tipo, ele salva todo mundo que tá no ônibus, depois ele mergulha e ainda salva o Pete. Mostrando que mesmo que alguém que odiava ele e fazia da vida do Clark o inferno, era considerado igualmente merecedor de ser salvos, assim como os outros. Mostrando a bondade do Clark e o caráter dele. Na Fazenda Quente, a mãe do Pete e o próprio Pete vão confrontar o Jonathan e a Martha, falando que o que aconteceu foi um ato de Deus. Ela também diz que a Lana também viu o que aconteceu, né, o salvamento do Clark, mostrando como isso já estava se espalhando pela cidade, podendo comprometer o segredo do Clark. Então, os salvamentos deles tinham consequências, as pessoas já estavam comentando sobre isso, achando muito estranho, isso já estava se espalhando muito rápido. E começou a assustar o Jonathan, começou a assustar a Martha. Então o Jonathan eventualmente revela a origem alienígena do Clark. Revela pra ele. Mostra pra ele a nave, mostra pra ele o dispositivo que veio junto com a nave, que não estava em nenhum elemento da tabela periódica. E meio que explica um pouco pra ele o porquê das habilidades que ele tem. Porque nesse momento ele pergunta, Deus fez isso comigo? E o pai dele mostra essa verdade pra ele, mostrando que ele nasceu de uma maneira diferente, ele veio de um mundo diferente. E nesse momento a gente tem uma cena incrível, porque o Jonathan ele fala que é essencial que o Clark descubra as suas origens e a razão dele ter sido enviado à Terra, que ele foi mandado à Terra por uma razão. E essa cena também tem um acontecimento, assim, ó, que é surreal de contar pra vocês, porque o Clark, ele diz pro Jonathan, ele pergunta pra ele se ele poderia apenas ser o filho dele. E o Jonathan abraça ele, dizendo que ele é, sim, o filho dele. A cena é muito emocionante. O Clark, então, ele consegue um emprego em um restaurante lá no Canadá. Enquanto ele tá trabalhando, ele ouve alguns soldados do governo dos Estados Unidos falando bem baixinho sobre algum objeto encontrado no gelo ao norte. Quando o caminhoneiro no restaurante começa a sediar uma das garçonetes, o Clark avisa o homem para parar. E o caminhoneiro provoca o Clark e joga até bebida nele. Mantendo a sua raiva quieta, calma, ele consegue controlar. E o Clark tira o avental e sai do restaurante sem dizer uma palavra, mostrando o autocontrole que o Clark tem diante dessas situações. Enquanto o caminhoneiro continua provocando ele, jogando até uma lata no pescoço dele. Mais tarde, quando o caminhoneiro sai do restaurante, ele fica chocado ao encontrar o equipamento empalado em vários troncos de árvore que ele estava transportando. O que é até bom, na verdade, porque ele bebeu tanto aquele dia e ainda ia dirigir podre de bêbado. Então o que o Clark fez foi até certo. O Clark não fez nada com ele. O Clark destruiu o caminhão dele. A Lois Lane, uma repórter do Planeta Diário, pousa na base do Canadá, onde a investigação do objeto que o Clark ouviu antes está acontecendo. Lá, ela é recebida pelo professor Emil Hamilton e pelo coronel Nathan Hardy. A Lois é informada de que a perfuração ainda está começando dentro do gelo, para descobrir algum objeto escondido. E os testes da perfuração no gelo, pelo menos, confirmam que o gelo ao redor do objeto tem dezenas de milhares de anos. Saindo à noite para tirar algumas fotos, a Lois vê um homem caminhando lá em cima da montanha, perto do local da perfuração, sem usar nenhuma roupa para o frio. Intrigada, a Lois segue o homem, que encontra um túnel perfurado no gelo, que foi o Clark que fez utilizando a visão de calor. Então o Clark encontra uma nave espacial estranha e entra, encontrando um painel que se abre. Lá ele percebe que o buraco do painel tem um formato semelhante à sua chave de comando, que foi dada a ele pelo Jonathan, mostrando que veio junto com a nave. O Clark insere a chave de comando no buraco, o que faz com que uma pessoa apareça de repente por perto, bem como faz com que a nave fique online. Então a nave, além de mostrar essa pessoa misteriosa, ela
ela se ativa sozinha. Essa pessoa que ele vê não diz uma palavra, mas apenas começa a se afastar. Então o Clark tenta alcançar essa pessoa, mas ele sempre parece estar vários passos à frente dele. Enquanto isso, a Lois encontrou seu caminho para a nave, mas é atacada por um robô sentinela, porque ela tentou tirar uma foto desse robô. Os seus gritos fazem com que o Clark venha correndo. Depois de desmantelar o sentinela, esmagando com as próprias mãos, ele vê a Lois ter um ferimento no abdômen inferior. Ele diz para ela que ela está sangrando internamente e usa sua visão de calor para cauterizar o ferimento. Pouco depois, as forças militares próximas ficam surpresas quando o gelo começa a rachar e uma nave gigante emerge, voando para longe. A Lois é encontrada no dia seguinte e logo depois escreve um artigo sobre o que ela experimentou. No entanto, o editor dela no Planeta Diário, Perry White, interpretado pelo Lauren Fishburne, se recusa a publicar esse artigo. Sem se deixar intimidar, a Lois entra em contato com um contato dela, chamado Glenn Woodburn, que permite que ele publique a sua história. Embora ele avise a ela que pode ter problemas, porque ele vai vazar a história, né? Mas ela afirma que pode fazer isso, não tem problema, porque ela estava na esperança de que isso chamasse a atenção da pessoa que ela conheceu. Enquanto isso, o Clark pilotou a nave espacial para outro local remoto no Ártico. Acontece que a figura que ele estava seguindo é um holograma da consciência do pai dele, Jor-El, que está aparecendo através da chave que o Clark inseriu na nave. O Jor-El explica para ele a história completa. E que a nave que o Clark encontrou é uma nave sentinela que foi enviada muitos anos antes, quando os kryptonianos tentavam colonizar outros planetas. Então ele fala de toda a prosperidade de Krypton. Krypton se espalhou para diversos outros planetas, só que um controle populacional artificial foi ativado. No caso, o controle que foi ativado foi esse controle dos nascimentos. Os nascimentos começaram a ser controlados para reduzir a taxa de natalidade, e isso acabou reduzindo, fazendo com que a civilização de Krypton abandonasse diversas bases em outros planetas, inclusive na Terra, e se concentrasse todas no próprio planeta. Só que os recursos do planeta de Krypton estavam se exaurindo e eles começaram a utilizar muito o recurso do núcleo. Isso acabou deixando o núcleo deles instável, o que levou à explosão do planeta. E o Jor-El menciona mais uma vez que esse controle artificial de natalidade fez Krypton perder algo precioso, o elemento de escolha. E a natureza do nascimento do Kal-El, ou do Clark, foi a personificação da crença de aspirar às coisas maiores em vez de ter um modo de vida pré-determinado. Ou seja, as pessoas pararam de terem um papel pré-determinado na sociedade, pois eles nasciam e no próprio DNA deles era definido o que eles iam ser na sociedade. Eles não tinham escolha. Isso vai ser muito importante, porque a gente vai continuar falando disso ao decorrer do vídeo. Então eles não tinham a escolha de decidir o que eles queriam ser, o que eles queriam fazer. Eles já tinham uma personalidade definida e um papel na sociedade, ou seja, uma função na sociedade, um trabalho já definidos. As habilidades no próprio DNA já eram voltadas artificialmente para isso. Então eles não tinham como escolher outra coisa mesmo se eles quisessem. Só que eles também não iriam querer, porque no próprio DNA deles já estava essa escolha como definida. Então eles não tinham a escolha para fazer. Eles não tinham a decisão de ter uma escolha e decidir fazer outra coisa. Não podiam fazer isso, porque estava intrínseco no DNA deles. E o Clark era a personificação da quebra desse paradigma, porque ele era o nascimento natural de Krypton em séculos, e ele tinha esse poder da escolha. Ele podia escolher o que ele queria ser, e isso é uma alusão muito forte também à nossa sociedade, que mostra que muitas pessoas são pré-determinadas a seguirem certo caminho, mas elas têm sim, dentro delas, a força de vontade de serem o que elas querem ser, e elas podem ser o que elas querem ser. Isso faz uma alusão muito bacana, porque mostra que tem muita discussão hoje em dia sobre como a sociedade ela determina certos padrões para certos tipos de pessoa. E o nascimento do Clark, ele condensa todo esse sentimento. E se a pessoa quiser ser alguma coisa além do que a sociedade definiu para ela ser, é isso que o Clark representa nesse filme. O Jor-El ainda explica mais o raciocínio para os poderes de Clark. Ele explica que o Sol da Terra deu energia para os músculos dele, para os sentidos do Clark, porque as células dele absorveram a radiação, deixando o corpo dele mais forte, porque a gravidade da Terra ela é muito mais fraca, ou seja, a gravidade da Terra puxa menos o corpo do Clark para o chão, o que permite que ele flutue, voe no caso, né? Enquanto Krypton tem a gravidade muito mais pesada. Por exemplo, se o ser humano fosse para Krypton, ele ia ser na hora que ele saísse da nave que tivesse com a atmosfera ok e caísse na atmosfera de Krypton, ele ia ser esmagado. Ele ia morrer assim, ó, ele ia ser esmagado pro chão, porque ele não tá acostumado.
Se eu não me engano, a gravidade da Terra é 10 metros por segundo. A gravidade de Krypton deve ser o quê? 50 metros por segundo. Então ela puxa a pessoa pro chão. Então, com muito mais força, no caso, isso é a gravidade. E é por isso que o Clark também desenvolveu esses poderes. E também porque o Sol Amarelo é um Sol muito mais jovem que o Sol de Krypton. No início do filme a gente vê cenas incríveis do Sol gigante em Krypton, que era uma anã vermelha, mostrando que essa diferença também do astro principal do sistema deles, ou seja, do sistema solar temos o Sol, um astro muito mais jovem, uma estrela muito mais jovem, e em Krypton a gente tem uma anã vermelha, ou seja, uma estrela mais velha, uma estrela menor, com uma força menor. Não dava... A radiação que era emitida por essas duas estrelas davam reações diferentes ao corpo dos kryptonianos lá. Eles pareciam seres humanos. Lá pro planeta deles, eles eram seres humanos lá. Enquanto na Terra, por ser tudo diferente, eles desenvolveram essas habilidades extraordinárias. Então o Jor-El mostra pro Clark o uniforme azul escuro e vermelho, que vai simbolizar a missão dele: ajudar as pessoas da Terra e agir como seu guardião. O Clark sai da nave e começa a empurrar os seus poderes, a ativar os seus poderes, a ir até o limite com eles. Primeiro dando saltos gigantescos entre as rochas, entre as montanhas, até ser capaz de voar em grandes velocidades, quebrando a barreira do som. Essa cena é surreal, é incrível. Enquanto isso, a Lois começa a rastrear pistas para o seu homem misterioso, no caso Clark, e a sua investigação leva ela até Smallville e, eventualmente, até a Martha Kent, onde ela visita o túmulo do Jonathan, e ela fica surpresa quando o Clark aparece. A Lois afirma que quer contar a história do Clark, mas ele comenta a ela que ele obedece o pedido que o pai dele fez, o pai humano dele fez, para ele não se revelar até que o mundo esteja pronto, usando toda a história da morte do Jonathan em um tornado e como ele impediu o Clark de salvar ele para o bem da exposição de Clark, mostrando que ele sacrificou a vida dele para que o Clark não fosse exposto, e para isso o Clark não tivesse nenhum problema e só se mostrasse para o mundo quando ele estivesse pronto. Então o filme gira em torno de escolhas. A escolha do pai foi a escolha do pai dele se sacrificar. Foi a escolha do pai dele se sacrificar para poder dar uma escolha para o filho dele. Assim como o Jor-El, ele salvou o Clark para dar uma escolha para o filho dele. Porque o filho dele era o único ser de Krypton que tinha a possibilidade de ter uma escolha. Assim como o Clark. Assim como o Jonathan, na verdade. Que se sacrificou, escolheu se sacrificar para também dar essa chance pro Clark de escolher o que ele quer ser no momento que ele quiser ser. Então os dois pais se sacrificam pelos seus filhos para dar a chance para que eles vivam a vida do jeito que eles querem. E isso é incrível e é muito bom que o Homem de Aço mostre isso. São pequenos detalhes sutis que quem olha, e se você sabe desses detalhes e você olha de novo o filme, você fica encantado porque é incrível. Então a Lois abandona a história e retorna lá para Metrópolis, onde ela é suspensa por várias semanas pelo Perry, porque ela divulgou o artigo, né? Ela vazou o artigo que ela ia escrever para ele. Só que ela fica muito em silêncio quando o Perry fala isso. Então o Perry pergunta para ela: "Eu não sei por que tu tá largando esse artigo, Lois, mas seja qual for a razão, eu acho que você tá fazendo a coisa certa." E a Lois pega e diz: "Por quê?" E ele diz: "Você imagina como as pessoas desse mundo vão reagir se elas souberem que tem alguém assim por aí?" E isso é mais uma coisa que mostra como esse universo se trata do mundo que a gente vive, se trata do mundo real. Ele tenta imitar o máximo o mundo real que a gente vive, porque se tivesse uma figura divina, vou dizer assim, do Clark com os poderes que o Clark tem, no mundo nosso hoje, que é totalmente polarizado, ia acontecer exatamente o que acontece em Batman vs Superman, e o que tanto o Jonathan temia, e o que o Perry tá temendo agora nesse momento da história. Isso tudo acontece dessa forma. Inclusive, o Jor-El tem uma frase que ele diz pro Clark muito interessante, quando o Clark vai aprender a voar, que ele diz assim, ó: "Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. Eles vão perseguir você, eles vão fraquejar e eles vão cair. Mas com o tempo, eles vão se unir a você ao sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas." Ou seja, eles irão perseguir você, porém eles irão fraquejar e irão cair. Ou seja, eles vão perseguir o Clark. Porque é isso que a gente faria aqui no nosso mundo. Todo mundo estaria no Twitter xingando, falando mal dele, falando bem dele. Ia ter os haters dele, iam ter os fãs dele. Ia ser exatamente como esse universo representa o Clark Kent. Ia ser exatamente como esse universo representa o Superman. E todo esse filme em torno,
Claro, o filme lança esses detalhes sutis, lança essas frases sutis dos personagens, nas quais eles questionam, mas será que é certo? Será que é isso mesmo? Será que é a hora certa disso acontecer? Porque isso reflete como a sociedade naquele tempo que o filme foi lançado, e até hoje a sociedade é igual. A sociedade é uma sociedade que julga, é uma sociedade que adora não gostar das coisas, adora odiar. E isso aconteceria com ele também. Então é muito bom, porque dá pra gente se relacionar. O Clark é um imigrante de outro mundo que tá tentando se encaixar. E no momento que a gente faz esses questionamentos em Homem de Aço, a gente vê o quão sério o filme tá levando o Superman. Como se o Superman vivesse entre nós hoje. Por quê? Qual é a melhor forma da gente se relacionar com o Superman se não for imaginando ele no nosso mundo real? Tem muita gente que gosta de viver no mundo fantasioso, achando que tudo é flor, tudo é bem, tudo é ótimo, tudo é mil maravilhas. As coisas não são assim. Podem ser na nossa vida, claro, mas o mundo, numa forma geral, não é essa beleza toda. E no momento que a gente mostra o mundo como ele é, isso assusta as pessoas. Por isso que muita gente também acha que esse filme é muito dark. Porque, na verdade, o filme só mostra o mundo real, o mundo como ele é. E isso assusta as pessoas, porque as pessoas já são assustadas com o mundo real do jeito que ele é, entendeu? Então é uma confusão assim, mas se você entender bem o que eu tô querendo dizer, espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Então o Clark visita a mãe dele, volta pra Smallville, visita a Fazenda Kent e volta alegremente falando pra mãe dele que descobriu a respeito dos pais dele. A mãe dele fica meio triste, meio assustada, fica com medo, diz assim pra ele: eu fico com medo que eles te tirem de mim. É uma cena bem tocante. Ele diz: não, ninguém vai me tirar de você. É uma cena bem boa entre os dois que acontece aí. Enquanto isso, os militares eles receberam a notícia de uma nave estranha que tá na órbita da Terra. Ela apareceu lá, foi avistado perto de Saturno e já estava se aproximando da Terra. O general Swanwick, que é o general do exército americano, diz que eles parecem estar querendo fazer uma entrada impactante na Terra. E de fato estão. Todo mundo começa a avistar essa estranha nave no céu. A nave parece que está rodeando o planeta todo. E eles ficam surpresos quando toda a energia acaba. A energia do mundo inteiro some. Tudo apaga. E uma mensagem é transmitida pelo General Zod para todos os dispositivos eletrônicos ao redor do mundo, em todas as línguas existentes no mundo. Ele ameaça a Terra, exigindo que o povo da Terra entregue o Kal-El, ou que o Kal-El faça sozinho isso em 24 horas, ou vai surgir muitas consequências catastróficas para a Terra. Então uma caçada mundial é iniciada para encontrar esse tal sujeito, que no caso é o Clark, enquanto o mundo debate sobre essa ameaça alienígena na TV. Até que eles entrevistam o Glenn Woodburn, que foi o cara que a Lois vazou a história. E ele fala que a Lois sabe quem é esse cara. Nesse momento, o FBI já começa atrás da Lois no apartamento dela. A Lois consegue fugir, consegue despistar eles dentro do prédio, mas no momento que ela atravessa o beco, o FBI pega ela e captura. De volta em Smallville, o Clark visita uma igreja local e vai lá se confessar com o padre que dirigia essa igreja. A primeira coisa que ele revela é que ele é o extraterrestre que estão procurando. O padre engole seco. Fica muito assustado. Ele diz que não sabe por que eles querem ele. E o padre pergunta: o que seu instinto lhe diz? Acha que você tem que se entregar? E ele diz que ele não confia no General Zod, mas ele também não sabe se pode confiar no povo da Terra. Porque ele conhece toda a nossa trajetória que a gente viu o Clark passando. Tem mais uma camada ainda no filme, que mostra todos os contatos dele com os seres humanos, praticamente. E ele teve muitos contatos ruins com os seres humanos. Os contatos bons que ele teve foram com os pais dele. Os pais deles foram os melhores humanos que ele conheceu. O restante, não em sua maioria, claro, mas grande parte do restante dos humanos que ele conheceu só fizeram mal pra ele. Tentaram machucar ele, tentaram diminuir ele. O cara do bar, na escola. Então o Clark continuava salvando as pessoas, mesmo as pessoas fazendo mal a ele. E ele não sabia se ele podia confiar no povo da Terra também. Mas ele queria se entregar. E aí, na hora que ele tá saindo da igreja, o padre diz: às vezes é preciso dar um salto na fé antes. A parte de confiança vem depois. Isso é suficiente para o Clark ir até o deserto e ficar diante do exército americano como o ser kryptoniano que ele é, vestindo o traje clássico do Superman e dizendo que vai se entregar, mas só se o exército garantir que a Lois seja solta. Então ele é preso, algemado, e vai para uma sala de interrogatório onde ele conhece o General Swanwick,
o Dr. Emil Hamilton e diversos outros soldados, e conversa com a Lois Lane lá também. Lá ele fala que o S significa esperança, o S é o símbolo da casa de El e significa esperança. Eles fazem até uma piada com o nome do Superman ali. O Clark se levanta e sem esforço quebra as algemas e diz pros caras que estão atrás da janela da sala de interrogatório que ele não é inimigo deles, mas ele tá lá, no entanto, com medo das intenções do Zod. O general diz pra ele que ele tem que entregar, tem ordens expressas pra entregar ele ao Zod, e ele diz fácil o que tem que fazer. Aí eles voltam pro deserto lá, a nave desce com a Faora e vem buscar o Clark. E também vem buscar a Lois. O motivo da Lois ser chamada é porque os kryptonianos já estavam monitorando o Clark naquele momento, já sabiam da conexão dele com a Lois Lane ali, pelo menos não num sentido tão profundo, né, até porque eles tinham se conhecido há pouco, mas eles tinham alguma conexão ali, eles sabiam que tinha alguma coisa entre eles, e eles chamaram aquela humana, porque eles viram um contato próximo que eles tiveram e eles tinham que pegar o máximo de informações do Clark possível. Então eles chamam a Lois pra entrar na nave, o exército meio que fica assim, como assim vocês vão levar ela? Mas eles não têm o que fazer, né? Eles nem sabem a destruição que o Zod e o exército dele podem causar, então eles nem tentam intimidá-los ou criar uma guerra entre eles. E aí eles permitem que a Lois vá. E aí a Lois usa um aparelho de respiração e vai pra nave, porque a nave tá com a atmosfera de Krypton. Quando a Faora ela tá distraída, o Clark desliza pra Lois a chave de comando que ele usou para reiniciar a nave lá no Ártico, ou seja, aquela nave que aquela chave de comando que veio com a nave dele. A bordo da nave, o Zod dá boas-vindas ao Clark, que alguns momentos depois cai no chão da nave, sangrando. Ele estava incapaz de respirar. Embora ali a Lois ela esteja preocupada com ele, o Zod garante a ela que o corpo do Clark está simplesmente se ajustando à atmosfera kryptoniana que está a bordo da nave. Então o Clark desmaia e se vê na fazenda da família dele. O Zod explica para o Clark que após a destruição de Krypton, o portal para a Zona Fantasma, onde ele estava sendo mantido preso, foi aberto novamente, utilizando o Phantom Drive, o driver fantasma do próprio portal. Eles foram capazes de se teletransportar por toda a galáxia, procurando vários planetas que tinham as naves colonizadoras e que elas tinham sido enviadas. Então as suas buscas por um novo planeta se mostraram infrutíferas, porque tudo estava morto. Porque nada dos colonos que foram enviados a esses vários planetas estavam vivos, todos estavam mortos. E, no entanto, os Zod e os seguidores dele pegaram o que eles puderam dos restos do restante da civilização, ou seja, naves de terraformação, naves abatedoras e etc. Essa nave de terraformação é uma nave chamada World, que é uma nave que modifica a atmosfera da Terra, a gravidade do planeta e tal, para transformar no planeta de Krypton, etc. Ou para as necessidades dos kryptonianos. Então, quando o Clark ativou a nave de reconhecimento lá no Ártico, lá no Canadá, ele enviou um sinal direto para o Zod, que levou o Zod e os oficiais dele até a Terra. O Zod então afirma que pretende transformar a Terra em um novo Krypton. Mas aí o Clark não está disposto a seguir com esse plano, porque a raça humana seria extinta como resultado da terraformação. Despertando da visão, porque era uma visão que ele estava tendo, meio que implantada ali pelo Zod, o Zod informa para o Clark sobre o assassinato de Jor-El, provando que com ou sem o Clark, ele reviverá a sua civilização e não fará com que ninguém o impeça de fazer o que é melhor para o seu povo. Quando o Zod sai, um de seus homens, Shax-Ur, obtém uma amostra do sangue do Clark, porque ele estava na atmosfera do Black Zero, ou seja, a atmosfera de Krypton, e isso anulou os poderes de Clark, tornando-o tão fraco quanto um humano. Enquanto isso, a Lois é jogada para uma cela de detenção, onde ela se depara com um painel com um pequeno buraco. A Lois nota que é do mesmo tamanho da chave que ela tem. Inseri-la nesse buraco permite que as informações do Jor-El apareçam diante dela, ou seja, o Jor-El se materializa ali na frente dela, seja realizado o upload do Jor-El no mainframe da máquina. A chave faz com que a atmosfera da nave se altere para condições mais adequadas para Clark e para Lois, e Jor-El dá a Lois informações valiosas para parar o Zod. Ou seja, ele conta para ela como mandar o Zod e o exército dele de volta para a Zona Fantasma, além de levá-la para a cápsula de fuga. A mudança de atmosfera permite que o Clark quebre seus laços, ou seja, as grades que estavam prendendo ele na mesa, e o Jor-El aparece diante dele, apontando que a Lois precisa ser salva, porque a cápsula de fuga foi rompida por um fogo de laser. Então ele diz: você pode salvá-la, você pode salvar todos eles. E no fundo a gente tem a imagem da Terra e o Clark abrindo seus braços e indo
aceitando seu destino kryptoniano e indo de volta à Terra realizar a sua missão. O Clark consegue salvar o Lois da cápsula, mas a sua atenção é chamada para sua mãe, porque ela foi atacada pelo Zod e pela Faora, que foram até a fazenda Kent procurando pelo Codex. A Faora encontra a cápsula de Clark, a cápsula que ele veio à Terra, mas nenhum sinal do Codex. Quando o Zod ameaça a Martha, o Clark, enfurecido, aparece voando para salvá-la, derrubando o Zod e batendo nele com tanta força que os dois acabam sendo jogados no coração do centro de Smallville. E vale lembrar, é a primeira batalha do Clark. O Clark nunca lutou na vida dele, é a primeira luta que ele tem. Ao se recuperar, o respirador de Zod entra em um curto-circuito e o seu corpo começa a se adaptar ao ambiente terrestre, pois ele de repente começa a ganhar visão de raio-x, a sua audição começa a absorver tudo de uma vez, assim como aconteceu com Clark quando ele ganhou esses poderes há muito tempo. O efeito é debilitante para o Zod, porque os seus sentidos sobrecarregaram e ele é forçado a recuar. O Clark afirma que seus pais o ajudaram a aprimorar suas habilidades para controlar essa sobrecarga, mas a vantagem que ele tinha é jogada de lado quando a nave recupera o Zod completamente atordoado e a Faora e o Namek, que é um gigante kryptoniano, tentam derrubar o Clark. É uma luta épica. A notícia da presença alienígena em Smallville chegou até o ouvido do exército e o Coronel Hard se aproxima com helicópteros e aviões e caças para atacar os kryptonianos. O Hard alega que todos os 3 alienígenas, incluindo o Clark, são hostis e todo tipo de armamento é jogado contra eles. Embora a Faora e o Namek escapem, o Clark consegue mudar a mente do Hard, do Coronel, quando ele salva ele junto com outros soldados. O Clark retorna para sua mãe, mas também encontra a Lois, que explica para ele o que o Jor-El disse para ela na nave, ou seja, qual o plano para mandar o Zod de volta para a Zona Fantasma. De volta para a nave dele, o Zod é informado sobre o que aconteceu com o Codex e é descoberto que o Jor-El transplantou o Codex para as células de Clark, tornando o Clark a fonte para criar uma nova vida kryptoniana, ou seja, milhares de células de DNAs de diversos futuros seres kryptonianos viviam dentro de um único refugiado, o Clark Kent. Quando o Zod é informado que o Clark não precisa ser levado vivo para recuperar o Codex, ele coloca os seus planos em prática. E aí a gente chega no momento do Black Zero Event, que é o evento da nave que paira sobre Metrópolis. O Zod então lança o World Engine, ou seja, a nave de terraformação. Ao pousar perto do Oceano Índico Sul, a nave do Zod paira sobre Metrópolis. Então a gente tem 2 naves em pontos distantes da Terra. Usando o Drive Fantasma, o Zod ativa a máquina de terraformação, que cria um link com a nave que está no Oceano Índico através da Terra, iniciando o processo de terraformação do planeta, criando uma atração gravitacional muito mais forte. O efeito causa destruição massiva na cidade de Metrópolis, achatando carros e sacudindo todos os prédios, além de esmagar praticamente todos os seres humanos que estavam ali. A força da máquina também faz com que os objetos subam e caiam repetidamente na Terra. Só que isso é feito em escalas, não é feito de uma vez só. Não é uma vez e já terraforma a Terra inteira, vai terraformando aos poucos, vai puxando um pouco mais, até que esse campo gravitacional vai se expandindo até ocupar o planeta todo. Enquanto o General Swanwick pensa no que fazer, ele recebe a notícia que o Clark, agora sendo chamado de Superman por alguns soldados, tem um plano. Usando as informações que a Lois obteve com Jor-El, o Clark raciocina que se o pod que trouxe para a Terra for ativado pela chave que ele tem, ele vai iniciar o Drive Fantasma de dentro dele. Além disso, se ele colidir com a nave do Zod, que também tem o seu drive ativado, porque está realizando a terraformação, um buraco negro vai teletransportar a nave e todas as pessoas dentro para a Zona Fantasma. Enquanto isso, o Zod deixa sua nave e segue para a nave do Clark, lá no Ártico. A bordo dessa nave, ele encontra uma câmara de gestação com muitos fetos não nascidos. Aí a projeção de Jor-El aparece e fala com o Zod, dizendo para ele interromper a operação. Mas o Zod se recusa a ouvir as palavras de um fantasma e está disposto a fazer o que puder como general de Krypton para reviver a sua civilização e o seu planeta. A chave de Zod, igual a de Clark, contendo códigos que podem anular o Jor-El, são inseridos na nave e o Jor-El simplesmente desaparece. E a nave agora responde ao Zod,
fazendo com que esse holograma do Jor-El desapareça. O Coronel Hardy, o Dr. Hamilton e a Lois embarcam num avião que transportará o pod do Clark para Metrópolis. O Superman ele voa lá para o Oceano Índico, atrás da nave de terraformação. Enquanto ele voa perto dessa nave, o mecanismo de defesa kryptoniano, muito parecido com o Brainiac, afasta ele, usando longos tentáculos. Em Metrópolis, os aviões de guerra falham ao destruir a máquina de Zod, o que interfere na gravitação. Em Metrópolis, os aviões de guerra que estão tentando destruir a nave do Zod começam a cair, porque são interferidos pela mudança de gravidade que está ocorrendo naquele momento. Então, quando eles chegam perto da nave, os mísseis deles chegam perto da nave, eles são arremessados para baixo e começam a acertar nas pessoas dentro da cidade. É um caos, é uma guerra, é um cenário apocalíptico que está acontecendo naquele momento. É um cenário que mostra realmente as consequências de um ser superpoderoso tentando destruir o planeta. Só que ele tem uma tecnologia tão avançada que quando a Terra tenta atacar, os mísseis são redirecionados para o planeta, ou seja, são redirecionados para o chão e começam a pegar nas pessoas que estão tentando fugir. Além dos próprios caças chegarem tão perto dessa nave que eles mesmos perdem a altitude e começam a cair dentro da cidade, no meio das pessoas. Bem embaixo da nave de terraformação, que está lá no Oceano Índico, o Clark luta e supera a grande massa de gravidade que é empurrada contra ele. Ele é jogado no centro dessa massa de gravidade que está transformando a gravidade da Terra. E a gente tem uma cena muito emocionante na qual o Clark mostra que ele é, sim, o escolhido, digamos assim. Com tanta força que ele tem para salvar a humanidade, ele consegue se levantar, mesmo com aquela gravidade infinita, ensandecente caindo sobre ele. Ele tem a força de se levantar e ele consegue voar, o que é mais incrível, porque os kryptonianos não conseguiam voar no próprio planeta deles. E o Clark é o único que consegue, com a gravidade de Krypton, voar. Ele destrói o dispositivo no Oceano Índico. E nesse momento que ele destrói, a conexão é perdida com a nave do Zod em Metrópolis e a terraformação para. O Superman se encontra exausto no meio de umas pedras, no meio do mar, e estende o seu braço para o sol para recuperar sua força. O Coronel Hardy, lá em Metrópolis, tá voando mais perto da nave do Zod e eles estão quase chegando no limite para largar a nave do Clark na nave do Zod e realizar a colisão. Porém, a Faora intercepta eles. O Zod rapidamente voa para Metrópolis com a nave do Clark, que estava no Oceano Índico. Enquanto ele tenta destruir o avião militar que continha o pod do Clark, o Superman chega e destrói o painel de controle da nave. O Zod exige que Clark deixe ele completar o plano para reviver Krypton. E o Clark grita para ele: Krypton teve a sua chance. Então Clark usa a visão de calor e destrói a nave espacial. Ela cai no meio da cidade, nos escombros da cidade de Metrópolis, e destrói a câmara Gênesis que continha todos os fetos ainda não nascidos. A Faora chega no avião militar, começa a matar os tripulantes, até que o Hardy começa a correr para a cabine do avião. No momento que ele chega lá, a Faora chega ao mesmo tempo para matá-lo. Ele se inclina e empurra o manche para baixo, e o avião militar vai em colisão direta com a nave do Zod. A Lois é empurrada para fora, perde o equilíbrio e cai do avião. A colisão dos dois Drive Fantasmas fazem com que a aeronave militar do exército americano e a nave do Zod, junto com todas as pessoas da nave, desapareçam em uma singularidade criada. Ou seja, um buraco negro é criado e é sugado tanto o exército americano, o cientista Neil Hamilton, o Coronel Hardy, todos os kryptonianos são sugados lá pra dentro, incluindo a Faora, e simplesmente desaparecem. O Clark consegue salvar a Lois e coloca ela em segurança no chão. Perto dali, um som de metal se movendo é ouvido, e o Clark encontra o Zod, completamente enfurecido. O Zod fala pro Clark que ele foi projetado para ser um general de Krypton. O seu propósito era proteger a cidade e o seu povo. Agora que ele é incapaz de reviver a nação de Krypton, o Zod perdeu o propósito dele. E ele ameaça matar todos os humanos que o Clark protege. Porque é aquilo que eu falei. Todo mundo nasce com um papel pré-determinado em Krypton. E nesse momento a gente entende que o Zod não tinha a escolha de não atacar, de não tentar salvar Krypton, de não tentar transformar a Terra em Krypton. Ele não tinha essa escolha. A única escolha dele era reviver Krypton. Porque ele nasceu para fazer isso. Ele não tinha como escolher outra coisa. E no momento que ele perde o propósito dele, ele fica louco. Ele quer matar todo mundo.
porque ele perdeu o propósito dele, entendeu? Por mais que ele queira salvar Krypton, ele não consegue, então ele prefere destruir tudo. Não que ele tivesse a escolha de destruir, mas é que ele perde o controle quando ele não tem mais o objetivo que ele foi criado para ter, entende? Então isso é uma grande camada do Zod, que transforma ele num vilão tão bom. Ele não é mal porque ele é mal porque todo esse backstory de todo o DNA, de como é a raça de Krypton, tudo foi criado da maneira que todo mundo tinha que ser. E ele é só mais um desse sistema falho. E ele não tem o que fazer. Então o Zod duela com o Superman, eles lutam por toda a Metrópolis, destruindo prédios. E durante a luta, o Zod se adapta ainda mais à atmosfera da Terra e começa a gerar visão de calor e a habilidade de voar. Eles lutam em diversos lugares, as cenas são incríveis, os socos do Superman, o soco supersônico, a velocidade do Clark, é tudo filmado com brilhantismo. Eles são mandados até um satélite das indústrias Wayne, depois voltam para a Terra, esse satélite cai na Terra, destrói mais prédios e eles caem numa extração de trem, na qual o Zod ativa a visão de calor, mirando numa família que está presa num canto. E ele fala pro Clark: se você ama tanto essas pessoas, então pode chorar por elas. E aí a visão de calor começa aí, e o Clark tá segurando o rosto dele, porque na visão de calor dos kryptonianos, eles não adiantam eles olharem pro lugar que eles querem soltar a visão de calor. Eles têm que mexer a cabeça de acordo para que a visão de calor vá pro lado também, entendeu? Não adianta só olhar, eu estiver olhando reto e eu olhar pra direita agora, vai fazer com que a visão de calor vá pra direita. Não, eu tenho que virar toda a minha cabeça e inclinar ela pra direita. E é por isso que o Clark, segurando o rosto do Zod com o mata-leão ali, não permite que ele mate a família. Só que o Zod nunca ia parar. O Clark implora pro Zod pra não matar eles. Mas quando o Zod continua e diz que nunca vai parar, o Clark para a violência do Zod, quebrando o pescoço do general, matando ele instantaneamente. Atormentado, o Clark agoniza em frente ao corpo do Zod, embora ele não tivesse outra opção. Clark grita, um grito que vem do fundo da alma dele. A Lois aparece e confronta o Clark. Esse momento acontece uma coisa que eu acho que foi essencial pro filme, pois o Superman nunca se encontrou numa situação na qual ele não tivesse outra escolha. A escolha dele ainda é salvar a humanidade. Ele não é uma pessoa que vai sair matando os outros. Só que naquele momento, o Zod é o pior inimigo que ele poderia enfrentar. E é o primeiro inimigo que ele enfrenta. É a pior, é a coisa mais difícil que ele tem que fazer. E ele foi colocado naquela posição porque o Zod nunca ia parar, devido a todo o backstory que a gente vem contando desde o início do filme, deles não terem a escolha. O Clark teve a escolha. Ele não precisava matar o Zod, mas se ele não tivesse matado, aquela família ia morrer. E ele não podia deixar que aquela família morresse. E ele sabia que não era culpa do Zod, porque o Zod foi criado com um papel pré-determinado na sociedade. Ele não tinha o que fazer, ele sabia no fundo daquilo, e é por isso que ele chora no final, quando o Zod morre, porque ele sabia que não era culpa do Zod, que ele não queria ter matado ele. Só que ele não tinha outra opção. E foi a primeira vez na história do cinema que a gente viu o Superman lidando com uma decisão assim. Isso nunca foi visto antes. O Superman nunca foi colocado nessa posição. E é isso que torna esse filme incrível de colocar, e corajoso de colocar o Superman nessa posição e mudar o paradigma. Por que o Superman é o Superman do jeito que ele é? Porque isso aconteceu com os Zod, o Superman teve que matar e depois disso ele disse que nunca ia mais matar ninguém. Foi isso que modificou o Superman. Então essa é uma questão muito, muito interessante que foi colocada nesse filme. Vamos continuar. Mais tarde, o General Sunwick e a Major Carrie Ferris encontram o Superman derrubando um drone de milhares de dólares. O Superman alega para eles que ele sabe que eles enviaram esse drone para encontrar onde ele mora na Terra, onde ele guarda a capa dele. E ele quer que essa busca pare. E ele promete que vai lutar pela segurança da Terra. E pede que o general convença Washington disso. Então, o Clark retorna para Smallville, onde ele e a Martha visitam o túmulo do Jonathan. O Clark afirma que gostaria que o seu pai pudesse ter visto as suas ações, visto que ele se tornou. A Martha diz que sim, que ele viu. E aí no momento a gente tem uma cena incrível do Clark criança correndo pelo campo, com uma toalha vermelha nas costas, e o pai dele estava arrumando o carro e olha para ele. E naquele momento o Clark faz a pose icônica do Superman, com as mãos, com os punhos fechados na cintura. E aí é a figura, o exemplo do Superman. O pai dele viu quando ele era criança quem ele ia se tornar. E é um simbolismo incrível para quem o Superman se torna, né? Tanto nos quadrinhos, animações, mostrando que o Jonathan sabia o que ia acontecer com o Clark.
o que torna o sacrifício dele ainda mais emocionante, porque ele viu que ele não acreditava que o filho dele ia se tornar, ele sabia porque ele viu o que o filho dele ia se tornar. É isso que representa essa cena. Então a Martha pergunta pro Clark o que ele pretende fazer agora. E ele explica que ele vai conseguir um emprego onde ele vai ficar ciente de todas as ameaças e os problemas ao redor do mundo. Então a gente vê o Clark viajando pro prédio do Planeta Diário, onde ele é apresentado para Lois Lane pelo Perry White. A Lois, fingindo não conhecer o Clark, brinca e fala para ele: seja bem-vindo ao planeta. Então ele só responde: estou feliz de estar aqui, Lois. Retruca Clark, mostrando que ele a conhece. E esse foi Homem de Aço, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão no vídeo até aqui, vocês que acompanharam esse vídeo inteiro. É o primeiro vídeo nesse formato, a gente vai adaptando melhor aí, mas eu espero que tenham gostado. A gente vai ter mais curiosidades sobre filmes, cenas deletadas e tudo mais, vão ter vídeos sobre isso, podem ficar tranquilos. Eu agradeço demais a todos vocês que se inscreveram no canal, que deixam um like, que divulgam para os amigos de vocês. Tá sendo uma experiência incrível fazer esse vídeo para vocês e eu espero que vocês gostem. Semana que vem não esquece que tem Batman vs Superman, versão Ultimate, e assim a gente vai. Muito obrigado, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.